Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos finalizar o assunto relacionado à agropecuária no mundo e no caso mais agora a gente vai terminar a parte específica do Brasil para a gente poder seguir para outro assunto já que está no PISM, ok? Então é o seguinte, eu vou fazer um resumão do espaço agropecuário brasileiro e eu gostaria que você prestasse muita atenção porque é muito importante esse assunto, porque cai constantemente no PISM e também no Enem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente vai lembrar aqui que quando a gente fala de produção agropecuária, a gente está falando de atividades relacionadas à agricultura, que tem a ver com o plantio, a pecuária, que tem a ver com a criação de animais, independente de qual animal seja, tá? A pecuária pode ser dividida em pecuária leiteira e pecuária de corte e as atividades extrativistas, tá? Tudo isso engloba o primeiro setor da economia, tá? Quando eu falo de atividade extrativista, o próprio nome diz, é de extrair, de retirar da natureza. E pode ser o extrativismo animal, como por exemplo uma caça, o extrativismo vegetal, quando você retira uma madeira, e o extrativismo mineral, que é o desses três que mais utiliza tecnologia, tá? O Brasil, gente, ele foi já considerado um país agroexportador até 1930. Quando eu falo que um país é agroexportador, eu estou afirmando que há uma dependência muito grande do primeiro setor da economia para a nossa balança comercial. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que até 1930, antes do Brasil dar os nossos primeiros passos no processo de industrialização, praticamente 100% do nosso PIB era pautado na questão do primeiro setor da economia. Hoje nós somos um país subdesenvolvido e industrializado. Isso quer dizer que a indústria ela tem um peso muito grande no nosso PIB, só que o primeiro setor da economia, ou seja, a agropecuária, continua sendo muito pesada, muito forte. E um setor que tem significativamente contribuído para o nosso desenvolvimento econômico, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho da Revolução Verde, que nós já vimos em sala de aula. Lembrar que a Revolução Verde foi um processo de inovação tecnológica dentro da agropecuária, principalmente mais na agricultura, no intuito de promover uma maior produção de alimentos, porque naquela época pensava-se que a fome era relacionada com a falta de alimentos, com a escassez de comida. Tá? E aí, com o uso intenso de tecnologia, principalmente trabalhando na fertilização do solo, implementando máquinas, equipamentos relacionados à produção de inseticidas e demais tecnologias para promover esse aumento de alimentos, pensava-se que ao aumentar a quantidade de comida produzida no planeta, as pessoas iam cada vez menos ter fome, passar por fome. Realmente houve uma produção aumentada de alimentos com a questão da Revolução Verde, tá? Que foi produzida pelos Estados Unidos. No entanto, chegou-se à conclusão que, por mais que aumentava-se a produção, as pessoas continuavam passando fome e até aumentou. E aí a conclusão que nós chegamos é que a fome ela não está relacionada com a questão da produção alimentícia, ou seja, nós temos alimentos para todo mundo. No entanto, o que ocorre é que os alimentos, eles não são gratuitos, as pessoas têm que comprar. E o que gera a fome é o quê? É uma má distribuição de renda, tá? E aí, gente, nós vamos caracterizar aqui agora a agricultura brasileira. A agricultura brasileira, nela há o predomínio, como vocês podem ver aí na tela, da agricultura extensiva. A agricultura extensiva é aquela onde nós não temos um uso intenso de tecnologia. A gente produz mais com métodos arcaicos, tá? Muita coisa é manual e para que tenha uma alta produtividade eu tenho que produzir em grandes extensões de terra. Essa é uma característica da agricultura extensiva que predomina no Brasil. Obviamente, os latifundiários utilizam muito a questão da tecnologia na produção, caracterizando assim uma agricultura intensiva. No entanto, o predomínio aqui no nosso país é da agricultura extensiva, tá? A gente tem uma subutilização do espaço agrícola. De acordo com o censo do Brasil feito pelo IBGE, apenas 10% das áreas agrícolas
do Brasil são utilizadas e que a gente poderia ter uma produção muito maior. No entanto, como a gente vê que tem uma concentração muito grande de terras aqui no Brasil, isso promove um processo no qual apenas alguns possam produzir. E esses alguns que produzem subutilizam as terras que estão para eles disponíveis, ou seja, não utilizam a totalidade das terras para gerar uma produção agrícola maior. E é isso que faz com que ocorram movimentos sociais como o do MST no intuito de promover a reforma agrária, ou seja, de promover um processo onde muitas pessoas possam ter acesso à terra e produzir, seja para subsistência, seja para o mercado interno e, caso ocorra mesmo a possibilidade, até de vender, tá? De exportar. Inclusive aqui no Brasil nós temos uma predominância de gêneros agrícolas destinados à exportação, como a gente vê a soja, tá? Quando você predomina, faz com que na sua agropecuária, na sua agricultura, ocorra o predomínio da exportação, você faz com que a demanda interna seja subjugada, ou seja, você produz mais para fora. E nós vivemos num país que nós temos uma demanda muito alta por alimentos. E isso é perigoso no sentido de que, se eu priorizo a exportação e nós temos uma demanda interna por aquele produto que é exportado, aqui dentro do mercado interno nós vamos ficar somente com o que sobra. E essa sobra pequena com uma demanda alta pode fazer com que os preços subam. Pode fazer não, faz com que os preços subam. Então, muitas das vezes, se nós pensássemos primeiro no mercado interno brasileiro, a comida nossa seria mais barata, tá? Então, toda vez que eu falar de características da agricultura brasileira, eu vou pensar em predomínio da agricultura extensiva, subutilização do espaço agrícola, ou seja, eu utilizo menos do que eu posso utilizar, e predominância de gêneros agrícolas para exportação. Aqui, só um dado, é um censo agropecuário de 2006, tá? Onde o Brasil aqui tinha milhões de estabelecimentos agrícolas, tá? E aí é só por curiosidade, não precisa preocupar com isso. E aí, gente, nós temos um quadro aí que resume muito a situação da terra no Brasil. Ó, pouca gente com muita terra. Isso é os latifúndios. Então, um mínimo de pessoas tem grandes áreas agrícolas, tá? O que gera muita revolta na população. Você vê aqui que tem muita gente com pouca terra, tá? E muitíssima gente com nenhuma terra. Então, qual é a situação do Brasil? Latifundiário, que se restringe a um número pequeno de pessoas com grande porção de terra, tá? Esse fato aqui está relacionado principalmente com a questão colonial, tá? Lá, quando fizeram as capitanias hereditárias e dividiram o Brasil em 13 capitanias, então aquilo ali já gerou um processo muito grande de concentração de terra. Uma característica também muito importante da concentração de terra, que nós já falamos em sala de aula, é o processo de grilagem de terras. Ou seja, pessoas, para comprovar que aquela terra era sua, eles burlavam a legislação. Eles faziam um documento falso retroativo, tá? Com uma data, por exemplo, de 200 anos atrás, e aí dobrava esse documento, colocava numa caixinha com grilos e fechava. Os grilos, ao começarem a sentir a falta de ar, eles começavam a soltar um líquido que, quando caía sobre o papel, dava aquela aparência dele de amarelado, de velho. Então, a grilagem de terras é uma constante aqui no Brasil, tá? Então, ó, pouca gente com muita terra, muita gente com pouca terra, que é o pequeno produtor, tá? E muitíssima gente sem nenhuma terra. No caso aqui, por isso nós temos o MST, que é o grupo dos trabalhadores rurais sem terras, e o intuito é fazer um processo de reforma agrária no Brasil. E o que seria reforma agrária? É fazer uma distribuição justa de terras, para que a função social da terra seja cumprida. Qual que é a função social da terra? A produção de alimentos, tá? E a geração de empregos, quando possível. E a produção de alimentos, no caso, principalmente para a subsistência. E quando você vê esse pessoal aqui, ó, de pouca gente e muita terra, eles veem a terra como uma forma apenas de lucro, tá? A produção dos latifúndios, elas não é voltada para abastecer o mercado interno, é para abastecer o mercado externo. Então, a terra utilizada no país, no caso do latifundiário, ela é vista como apenas uma forma de obter lucro, ok? Aqui nós temos variação do PIB de 2003 por setores. Nós tivemos um aumento da participação da agropecuária no Brasil de 7%, do serviço de 2% e da indústria de 1,3%.
Então, vocês vejam como a questão da agropecuária é importante para o nosso país. Cerca de 10% da população economicamente ativa, ela trabalha no primeiro setor da economia, ok? Aí aqui, passando rapidamente para te lembrar que os tipos de lavouras no Brasil, não só no Brasil como no mundo, você tem a agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, é aquela agricultura onde você planta para o seu próprio sustento, não com o intuito de ter lucro, apenas com o intuito de se alimentar, tá? Você tem a agricultura comercial, como o próprio nome diz, é comércio. Eu planto para vender. É lógico que eu tiro dessa agricultura alimentos para a minha família. No entanto, a função principal da agricultura comercial é o comércio, é vender e obter lucro, tá? Seja de grandes produtores ou pequenos produtores, tá? Nós temos a lavoura temporária, que é aquele estabelecimento onde você cultiva algo de curta duração, normalmente um ano. A lavoura permanente, onde você utiliza a terra para que vamos supor, eu vou vender cenoura, então durante 20 anos eu vendo cenoura. Então essa agricultura é permanente, entendeu? E aqui agora, gente, fechando a nossa unidade sobre a agricultura brasileira, a gente vai falar dos principais produtos, tá? Nós vamos destacar aqui a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, ela chegou no nosso país, o seu cultivo, principalmente no período colonial, quando ela era produzida lá na zona da mata nordestina. Passando para os séculos atuais, principalmente para o século XX, a cana-de-açúcar ela começou a ser muito desenvolvida no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado um programa aqui chamado Proálcool, tá? Por que Proálcool na década de 70? Porque na década de 70 teve a crise do petróleo. E essa crise do petróleo fez com que o preço dos combustíveis feitos por petróleo, ou seja, a gasolina, aumentasse muito. Então, com o incentivo desse projeto do Proálcool, no intuito de aumentar a plantação de cana-de-açúcar, nós passamos a investir muito no etanol. E aí a área de extensão da produção da cana-de-açúcar ficou muito maior. 60% da cana-de-açúcar do Brasil fica no estado de São Paulo, como eu destaquei aqui. Então, o que acontece? É interessante porque em questões de vestibulares, eles costumam colocar um mapa do Brasil, fazer colorir alguma área lá e mandar você identificar qual cultivo está sendo representado ali. Se você vê um cultivo onde 60%, ou seja, mais da metade, fica no estado de São Paulo, é cana-de-açúcar. Tá? E não se esqueça que essa produção, como eu já disse aqui anteriormente, ela começa a destacar na década de 70 com o Proálcool, tá? Que é um programa do Brasil para que a gente pudesse priorizar o etanol ao invés da gasolina, ocorrido na década de 70, mais precisamente em 1975, como uma forma de substituir a gasolina, porque o Brasil passava por uma crise do petróleo, ok? Nós temos a soja é destaque nacional, nós somos o maior exportador de soja do planeta, tá? Nós voltamos a ser, porque os Estados Unidos tinha passado a gente. Nós somos o maior exportador, mas nós não somos o maior produtor. Na questão da produção de soja, nós ficamos em segundo lugar ainda, tá? A soja ela é produzida um pouquinho a mais nos Estados Unidos, mas nós somos o maior exportador porque os Estados Unidos, a demanda do mercado interno de soja deles é muito alta. Então eles consomem parte significativa da soja que é produzida no território nacional, tá? Mas o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Hoje é o segundo maior produtor. Existiam estimativas que o Brasil voltaria a ser o maior produtor, no entanto, com essa crise da pandemia do coronavírus, isso dificultou muito o processo de desenvolvimento da soja no Brasil nesse ano. Então eu creio que nós vamos continuar em segundo lugar, tá? E aí nós temos várias regiões do Brasil, estados do Brasil que produzem soja, tá? Se você observar aí, o destaque maior é para a região centro-oeste, tá? Principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, você pegou um mapinha e nesse mapinha nós temos uma coloração forte, uma área maior representada em Mato Grosso e principalmente Mato Grosso do Sul, é a soja que está sendo plantada, tá? Um dos problemas da questão da soja é que está tendo a expansão da fronteira agrícola brasileira.
que é a expansão da fronteira agrícola? Nós estamos aumentando as áreas de cultivo no Brasil, porque antes do processo de expansão da fronteira agrícola, que começou a partir da década de 70, quando o governo federal, na época, começou a doar lotes ou então a vender a preços muito baixos no centro-oeste e no norte para que ocorresse uma ocupação da população ali, o que significa marcha para o oeste, foi caracterizado como marcha do oeste. O Brasil tinha uma concentração agrícola muito grande nas regiões sul, nordeste e sudeste, tá? Então a soja ela vai principalmente para a região centro-oeste e você sempre tem que fazer uma relação do processo de expansão da fronteira agrícola, principalmente do cultivo de soja, com a devastação do cerrado. O cerrado brasileiro foi sendo muito devastado porque ele estava na região centro-oeste do Brasil e foi para onde a soja foi sendo mais cultivada, foi sendo mais plantada, ok? Tá? Então, atenção para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Algodão a gente não vai falar. Queria destacar aqui uma coisa também muito importante. O Brasil também ele é o maior produtor de carne bovina do mundo, maior produtor e exportador, tá? O Brasil é o maior exportador também de carnes avícolas, ou seja, de aves. Lembrando que o destaque da criação de carne bovina no Brasil fica nas regiões centro-oeste, o maior rebanho fica no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De aves fica na região sul do Brasil, tá? E é muito importante também a gente entender que por mais que nós sejamos o maior exportador de carne bovina e de carne avícola do mundo, nós somos o maior exportador de carnes. Por quê? Porque quando eu falo de maior exportador de carne, eu estou falando da soma da produção de carne avícola e de carne bovina mais carne suína. E aí, quando eu tenho a soma desses três tipos diferentes de carne, Estados Unidos passa na nossa frente, mesmo produzindo menos carne avícola e menos carne bovina, por conta da questão dos suínos. Eles exportam muito carne suína, tá? E o Brasil, quais são os nossos maiores consumidores de carne, principalmente bovina? A China, tá? A China é o país que mais consome carne do Brasil, então essa é a importância de manter uma boa relação comercial com esse país, tá? E além da relação comercial, uma relação mesmo de educação com esse país. A gente está vendo que agora, infelizmente, a gente está tendo problema de questões diplomáticas, que alguns políticos do Brasil vêm tendo falas infelizes no que diz respeito ao coronavírus. Isso pode afetar economicamente os nossos parceiros comerciais, tá? E nós vendemos muita carne para a União Europeia. E quando um país ele passa a vender muita carne para a União Europeia, é como se fosse um selo de qualidade, porque a União Europeia é a região do país que mais faz barreiras sanitárias, produzem barreiras sanitárias. O que isso quer dizer? Que é o país que é a região do planeta, o continente, que mais vai analisar uma questão de higiene para poder consumir. Então, se a gente consegue vender, é porque as nossas condições de higiene e de fiscalização estão otimizadas, ou seja, estão boas, tá? Então, não se esqueça disso também. Não se esqueça que nós somos o maior exportador de carne avícola e de carne bovina no mundo, tá? Só que nós não ficamos em primeiro lugar na exportação de carne de uma forma geral, ficamos em segundo, porque quando eu falo de produção geral de carnes, eu pego carnes avícolas, carnes bovinas e carnes suínas. E aí os Estados Unidos, mesmo exportando e produzindo menos carne de aves e carnes de bovinas do que o Brasil, ele tem uma grande produção de suínos, e na hora que a gente soma esses três tipos, essas três variedades de carne, eles passam na nossa frente, tá? Então, gente, a parte de agropecuária a gente encerra por aqui, tá? Eu espero que eu possa ter contribuído muito para o aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima.